Nós estamos na série de mensagens chamado Retratos de Fé. Nós estamos trabalhando biografia de homens e mulheres que têm nos inspirado e que têm nos levado a realmente a olhar para a nossa biografia, para a nossa história. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar sobre retrato, a importância do retrato. O que é um retrato? O dicionário diz que é a representação de uma figura individual ou de um grupo, elaborada a partir de um modelo vivo, documentos, fotografias ou com auxílio de memória. Se nós fôssemos fazer uma síntese, um retrato é uma imagem que nos leva a uma memória. Eu tenho duas fotos aqui de 35 anos atrás. Cadê? Aparece aí, olha aí. 35 anos atrás. Meus filhos, quando veem essa foto para eles, dão risada, porque eu estou inventando moda ali dentro do fogão. Eles perguntam se pode entrar dentro do fogão também, E é bom demais. Há 15, quase que o ano que vem, vou fazer 15 anos casado com a Ariane. E quando eu casei, minha mãe me deu um álbum de fotos, que além dessas outras, onde ela conta as histórias. E é tão bom olhar para aquelas fotos e saber que naquele momento que foi registrado, naquela imagem que foi registrada, tem uma história. Já parou para pensar? Bonitinho, Pena que cresce, mas tudo bem. Mas para pensar um pouquinho na sua vida. Pensa hoje na sua vida. Se tirassem uma foto, um retrato da sua vida, quando as pessoas olharem para esse retrato daqui a alguns anos, qual é a história que elas contariam desse retrato? Se elas tirassem o retrato dessa semana da sua vida, e daqui 10, 15, 20 anos, essas pessoas que olharem para esse retrato, o que é que elas falariam? O que elas comentariam a respeito deste retrato? Hoje nós vamos olhar para o retrato de Daniel, nós vamos aprender com a história de Daniel e perceber de que maneira eu e você nós podemos ser desafiados através da biografia de Daniel. O livro de Daniel, sem dúvida, é um livro precioso demais. Precioso porque nós podemos ver diversas histórias que mostram uma experiência com Deus direta, experiências profundas com Deus, experiências de posicionamento, onde Daniel e vários outros personagens ao longo do livro contam que se posicionaram diante de uma realidade difícil. Nós fomos olhar para o contexto da história, Israel ele estava vivendo num tempo de muito pecado, um tempo de muita idolatria, um tempo onde o povo estava mergulhado na idolatria. E Deus levanta um profeta chamado Jeremias, e ele conta que viria da Babilônia, Nabucodonosor, que levaria o povo cativo por 70 anos. E durante 70 anos esse povo seria levado para servir o rei, para servir aquela cultura, para servir aquele local. Daniel, por exemplo, ele foi levado para a Babilônia na primeira deportação. Os estudos, a história diz que aconteceram 3 deportações. E Daniel foi levado na primeira com seus 19 anos, e ele permaneceu lá os 70 anos, provavelmente morreu naquele lugar, naquela região. Quando nós olhamos e lendo agora o livro do pastor Marcos, além da resiliência, sem dúvida Daniel, ele foi além da resiliência, diante da época, diante da cultura, diante do local onde ele estava inserido. Mesmo com a pressão da sociedade, mesmo com a pressão dos reis, onde estabeleciam regras, estabeleciam leis que iam totalmente contrário àquilo que ele acreditava, Daniel foi alguém que permaneceu firme, mesmo diante dos desafios. Um autor desconhecido certa vez falou que Daniel é um exemplo de como uma pessoa pode manter-se inabalável em sua fidelidade e integridade, mesmo em um ambiente hostil e corrompido. Ele demonstra que a verdadeira sabedoria, coragem e força vem de confiar em Deus e obedecer a seus princípios, não importando as consequências. O resumo do livro de Daniel, da história, da biografia, o retrato de Daniel é justamente isso: confiar em Deus e obedecer aos seus princípios. Esse é o segredo de uma vida íntegra, esse é o segredo de uma vida pautada não naquilo que nós podemos conquistar, mas aquilo que o próprio Senhor já conquistou para nós. O amor dele nos alcançou.
Worsby, um teólogo americano, ele afirma que a maior crise não é a crise ecológica, não é a crise talvez dentro da realidade política, a crise econômica. Ele diz que a maior crise da nossa geração é a crise da identidade, da integridade. Porque a falta de integridade dentro de todas essas áreas, a falta de integridade dentro de uma família, isso sim é o que faz uma geração ser corrompida, o que faz uma geração negociar a sua fé muitas vezes. São retratos que são envergonhados, estão envergonhando o nome de Deus. Retratos que estão marcando uma geração de forma negativa. E o que Deus está nos chamando para, assim como Daniel fez naquela época, naquela sociedade, naquele momento, é para marcarmos a nossa geração, buscando firmeza no nosso posicionamento como cristãos, buscando firmeza naquilo que nós vivemos no nosso relacionamento com Cristo, independente das circunstâncias ao redor. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, deixe aberto a palavra de Deus, se conecte. Você que está aí online também conosco, faça isso. Nós vamos ler alguns textos ao longo desse bate-papo aqui, então deixe aberto aí. O que nós vamos conversar nos próximos minutos é sobre o quanto a biografia de Daniel influencia a nossa biografia. O quanto a história de Daniel pode impactar a nossa história, aquilo que nós estamos construindo na nossa caminhada com Deus, nessa geração, nesse tempo. E Daniel, ele caminhava com fidelidade. Capítulo 1 de Daniel, se você puder acompanhar comigo, a partir do versículo 8. A palavra de Deus fala: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu para o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando o primeiro grupo foi levado para a Babilônia, muitos jovens foram levados. O rei não pediu para pegar mulheres, crianças, porque entendia que esses não poderiam servir, não teriam força suficiente. Então, vários jovens, e entre esses jovens estavam Daniel e seus amigos. Eles chegaram na Babilônia e eles precisavam ser aculturados naquele local, precisavam aprender a língua, precisavam entender os detalhes daquela cultura. Eles precisavam ser preparados, afinal de contas, eles iam servir ao rei. Então, eles aprendiam a cultura, eles aprendiam a língua, mas Daniel, ele ainda tinha na mente, na vida dele, que mesmo estando na Babilônia, lá não era o lugar dele. Ele estava lá, mas lá não era o seu lugar. Ele não pertencia naquele lugar. E Daniel, junto com os seus amigos, ali foram colocados diante de um chefe, a história nos diz, diante de um chefe chamado Aspenaz, o chefe dos oficiais. E foi Aspenaz que fez todo o processo, de ensinar a eles, mas Aspenaz, ele tinha uma função específica de cuidar da saúde. Porém, por quê? Porque eles passariam por diversas provas, diversos níveis, para serem preparados mesmo. Só iria servir o rei aqueles que fossem aprovados. Não era qualquer um que serviria o rei. E Aspenaz, ele cuidava da alimentação, ele preparava banquetes e mais banquetes para que aqueles jovens pudessem se alimentar, ficar fortes. Na Babilônia antiga e em outras culturas da época, havia um costume de oferecer alimentos como sacrifícios aos deuses. E Daniel aqui, ele encontra o seu primeiro afrontamento. Ele se encontra no primeiro momento onde ele se coloca num lugar onde eu preciso me posicionar. Porque Daniel, ele foi pressionado a abandonar a sua identidade judaica, para viver como um babilônio. Ele foi desafiado, dentro daquilo que ele tinha como princípios, a abrir mão para que ele pudesse viver aquela cultura, mas ele decidiu não abrir mão. E ele chegou para aquele chefe, para Aspenaz, chefe dos oficiais, e falou: olha, nada contra esse banquete, está bonita a mesa, mas eu e meus amigos aqui, a gente não quer se alimentar disso. Faz o seguinte, deixa alguns legumes,
algumas frutas e está tudo bem. E a palavra de Deus fala que a história nos diz que Deus fez com que o homem, que Aspenaz, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus já estava preparando o caminho. Aspenaz poderia simplesmente falar: Daniel, senta e come, faz isso. Mas a história diz que o homem, Aspenaz, teve simpatia com ele. E passaram 10 dias, a história nos fala que aqueles jovens, Daniel e os 3 amigos, pareciam mais saudáveis e fortes do que todos aqueles que estavam sentados à mesa do rei se alimentando. O reflexo que nós podemos ver com essa atitude de Daniel é que ele se recusou em se contaminar com a comida do rei, mas ele se posicionou diante da sua vida com aquilo que ele acreditava, com os princípios que ele tinha em mente, de vida. Isso nos ensina a permanecermos fiéis, mesmo diante de um tempo onde eu e você nós somos pressionados a negociar, a barganhar muitas vezes a nossa fé. John Stott nos lembra que a fidelidade a Deus exige um compromisso constante de seguir sua vontade, independentemente das circunstâncias. Eu sou fiel não por conta das circunstâncias, eu sou fiel não porque está dando tudo certo, eu sou fiel porque eu tomei uma decisão diante da presença de Deus, independente das circunstâncias, eu permaneço. Para Daniel, o assunto de comer os alimentos da mesa do rei envolvia a sua relação com Deus. Na sua vida, o que faz você negociar a sua relação com Deus? Quais são os banquetes que são oferecidos que faz você olhar e falar: uau, que mesa bonita, será que eu me alimento? Será que eu vou usufruir disso? Queridos, é uma decisão. Eu não vou me contaminar com aquilo que não agrada a Deus. Eu não vou me contaminar. Preparando essa mensagem, em um dos comentários bíblicos que eu estava fazendo a pesquisa, na verdade em quase todos eles, os autores eles deixavam perguntas, de confronto mesmo. Porque assim como Daniel, ele estava numa situação desafiadora de olhar para realmente e muitas vezes se questionar: poxa, eu estou neste lugar, eu preciso me adaptar talvez diante dessa cultura. Mas perguntas como, assim, como cristão você deveria ser relevante para a cultura ao seu redor? Será que faz sentido você ser cristão e não ser uma influência para essa geração? Você é relevante? Se você carrega uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação, não faz sentido você ser relevante para essa geração? Queridos, nós precisamos ser reconhecidos como uma geração que impressiona o mundo e não que é impressionada com o mundo. Precisamos influenciar ao invés de sermos influenciadores. Ao invés de sermos influenciados, perdão. Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, mas eles não eram de lá. Eles tinham uma identidade. Eles sabiam quem eles eram. E hoje nós podemos olhar para a nossa vida, para a nossa história, e muitas vezes nós encontramos pressões que muitas vezes nos levam a realmente comprometer os princípios que nós vivemos. A pergunta é: nós temos permanecido e nos posicionado? Assim como o retrato de Daniel, hoje nós podemos ver e ler e saber que ele se posicionou, ele foi ousado, ele simplesmente falou: ei, eu não quero partilhar desse alimento. Isso não tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E a história diz que o resultado da fidelidade de Daniel, em ter ousadia e de não negociar o que ele acreditava, no versículo 18, se você puder acompanhar, de Daniel capítulo 1, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Versículo 19, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E no versículo 20, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Olha o reflexo da fidelidade de Daniel a Deus. Qual é o reflexo da sua fidelidade a Deus?
Você tem ideia, você tem noção o quanto a sua fidelidade a Deus impacta, influencia, não só a sua vida, ou não só a sua casa, a sua família, mas o mundo ao seu redor? A empresa que você trabalha, a escola, a faculdade ao qual você estuda, a vizinhança que você está, o quanto a sua fidelidade a Deus impacta, o quanto a sua fidelidade a Deus influencia o local onde você está inserido. Queridos, assim como Daniel, você deseja caminhar com fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, independente das pressões da vida, você deseja caminhar com fidelidade a Deus? Outra lição que nós podemos aprender é que Daniel, ele buscava sabedoria de Deus. Olha aí no capítulo 2, no livro de Daniel, versículo 1 e 2, a história diz que no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos e encantadores, e os feiticeiros e os astrólogos para que lhes dissesse o que ele havia sonhado. O rei tem um sonho, ele tem pessoas contratadas, pagas, para que ele possa, eu tive um sonho, eu quero que revele. Ele sonhou uma grande estátua, 4 tipos de metais, cada uma simbolizando uma sequência de reinos, onde a cabeça simbolizava a Babilônia, e de repente uma pedra vem ao encontro dessa estátua, estilhaça a estátua e vira um monte de montanhas. E ele quer saber o que isso significa. A história diz que ninguém conseguia revelar o sonho. E ele, irado, como assim ninguém pode revelar meu sonho? Então ele decreta que, de fato, se ninguém revelar o sonho, todo mundo vai morrer. Ele ameaçou de morte os sábios, ele ameaçou de morte Daniel, seus amigos. E no capítulo 10, versículo 10 ao 13, no capítulo 2, a história diz que os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Versículo 11. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão aos deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Versículo 13, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. E se nós formos prosseguir com a leitura aqui, a história diz que Daniel, ele pede um tempo para o rei. Ele chega para o rei: não, me dá um tempo, eu quero buscar direção de Deus. Eu quero entender melhor esse sonho, não que eu vá responder, mas eu creio num Deus que responde. E ele, de alguma maneira, mesmo ameaçado de morte, ele busca uma direção em Deus. Quando você precisa tomar uma decisão, qual é a sua atitude? Como é que você se porta diante de uma pressão, de um momento, de uma correria, onde você precisa tomar decisão? Amanhã, essa semana, as decisões que você precisa tomar, aonde você busca direção? Você sai correndo tomar a decisão de qualquer jeito, ou você para, você respira, você busca em Deus, você compartilha com um amigo, você compartilha com o seu pequeno grupo, você busca conselheiros, ou você simplesmente ignora, esquece, fica perdido? Olha o que Daniel fez. No versículo 17, a história diz que Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão, e Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel revela o sonho, ele faz aquilo que aos olhos daquela época era algo impossível.
Daniel ensina que confiar na oração como um meio de buscar sabedoria e orientação de Deus é o melhor caminho a ser feito dentro das necessidades que nós temos, dentro das escolhas que nós precisamos fazer, dentro dos desafios que nós vivenciamos da vida. Buscar em Deus é o melhor caminho, sabedoria em Deus. E no versículo 27, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei um mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Nós podemos perceber que para Daniel, Deus não era seu último recurso. Para Daniel, Deus era o seu primeiro recurso. E podemos falar o único para que ele pudesse ter a resposta necessária, até mesmo aquilo que o rei estava pedindo. Charles Spurgeon disse que a sabedoria não é um privilégio dos grandes, mas o prêmio de um coração humilde e obediente. Um coração humilde e um coração obediente. Deixa comigo, eu sei responder isso. Eu vou procurar os meus meios para poder responder isso. Quem sabe eu vou entrar no Google, talvez lá eu encontre alguma coisa, ou peço para o ChatGPT, vai que ele revela alguma coisa. Deixa que eu faça, mas não, Daniel faz totalmente contrário. O Senhor tem algo para falar? Diante dessa situação, qual é a vontade do Senhor? O que é que o Senhor tem diante disso? E Deus responde à oração de Daniel. E nós podemos ver no capítulo 4 e 5, ele fazendo a mesma coisa, ele buscando no único recurso que ele tinha, a presença de Deus. O Senhor tem, o Senhor dá sabedoria, o Senhor vai responder. Isso nos ensina que a misericórdia de Deus, quando nós buscamos, Ele responde às nossas orações. Todo aquele que pede, encontra, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. Quando nós buscamos orientação em Deus com sinceridade e fé, Ele está disposto a nos ajudar, mesmo em tempos de crises, mesmo naquelas respostas que a gente olha e que talvez o médico fala, não é possível, isso não é verdade, buscar sabedoria em Deus. Você precisa buscar sabedoria em Deus. Existe alguma decisão que você está tomando? Alguma necessidade, pensando para o futuro? Algo que você precisa falar, Senhor, eu preciso buscar sabedoria no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5 nos lembra: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Será que assim como Daniel você deseja buscar sabedoria divina? Será que você deseja de fato buscar a presença dEle e falar, Senhor, me dá sabedoria? Isso nos mostra que Daniel experimentou o poder da oração com ousadia. Se você pular para o capítulo 6, Daniel teve uma outra experiência, num outro momento da história. E no versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, esse outro decreto ele já passou pelo primeiro, e Deus revelou o sonho, agora um outro decreto. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Daniel era um jovem, ele era muito inteligente, ele buscava a presença de Deus, como vimos. Então, muito rápido ele se tornou o primeiro-ministro, e isso fez com que muitos ficassem com inveja. Muitos começavam a olhar para ele e falar, o que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? E começaram a procurar alguma coisa para acusar Daniel, mas a história diz que não achavam nada. No versículo 4, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Olha o retrato de Daniel. Quem é aquele ali na foto? Esse é o Daniel. Daniel é fiel, ele não era negligente no seu trabalho. Esse era Daniel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Então estudaram uma forma
do rei Nabucodonosor estabeleceu uma regra, uma lei, aonde qualquer um que fosse pego orando, procurando algo, pedindo algo a qualquer deus ou pessoa, durante 30 dias, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Conhece a história. E aí, como lemos de costume, Daniel, ele tinha por costume todos os dias se ajoelhar quantas vezes? 3 vezes. E durante essas 3 vezes ele clamava a Deus. A história diz que era uma janela e ele, sinal ali, buscando a presença de Deus, intercedendo pelo povo de Jerusalém, o povo que ficou. E os que induziram o rei a assinar esse decreto, foram até a frente da casa de Daniel e encontraram lá Daniel orando, Daniel buscando o seu Deus. E a história nos diz, nos versos 13 do capítulo 6, Daniel, até 13 a 16, então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez um impossível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Sabe o que eu fico imaginando, queridos? O testemunho, o retrato de Daniel foi capaz de mudar o coração de um rei que tinha um coração orgulhoso, um rei que tinha um coração totalmente seco, sem vida, e o testemunho dele, olha só, o rei ele ficou indignado com ele mesmo, como é que eu fui cair nisso? Eu sabia que Daniel orava, eu sabia que Daniel se relacionava com Deus, e eu assinei esse decreto. Daniel era alguém que tinha a mente de Cristo, como nós ouvimos hoje pela manhã. Era alguém que tinha a mente de Cristo, então ele buscava a Deus, e mesmo com um decreto. E aí a história diz que o rei voltou para casa, e ele não conseguiu comer, não conseguiu dormir. E no versículo 19 do capítulo 6 de Daniel, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel mesmo com a lei estabelecida, então ele fala assim, para mim isso não muda nada, porque eu tenho um posicionamento, eu tenho uma rotina com Deus, eu tenho uma vida com Deus, e isso para mim é inegociável. Charles Spurgeon, ele diz que a oração deve ser o ar que respiramos, o pensamento que pensamos, a primeira coisa que fazemos quando acordamos e a última coisa que fazemos antes de dormir. Sabe o que acontece no dia de hoje, queridos? Não precisamos de lei proibindo oração. Nós negociamos muitas vezes por qualquer coisa. Qualquer tela de celular, qualquer tela de televisão, qualquer outro compromisso, quem sabe talvez pode substituir e fazer como se fosse uma lei mesmo, falando, não ora, esquece disso, esquece do seu relacionamento. Nós perdemos a prática, queridos, perdemos a oportunidade ou a experiência de vivenciarmos na presença do Senhor, buscando Ele, em oração, de buscar resposta naquilo que muitas vezes nós precisamos. Tem um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. É um livro que eu li há algum tempo atrás, e a Ari, nós tivemos alguns dias de descansos, alguns dias atrás, e a Ari resgatou esse livro, e ele traz uma frase, uma percepção dele sobre oração que me chama muita atenção. Olha só o que ele fala: é um grande deleite conversar com Deus, mas é ainda mais emocionante quando Ele fala conosco. Descobri que Ele tem coisas mais importantes a dizer do que eu. As coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Deus fala comigo.
Quando eu falo, nada acontece. Quando Deus fala, o universo passa a existir. Portanto, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre a minha agenda, mas em aguardar para ouvir a agenda dele. Quando você busca a Deus, você busca para determinar algo? Ou para buscar a presença dele e falar, Senhor, qual é a sua vontade? Quando você busca a presença do Senhor, quando você ora, quando você clama a Deus, você determina algumas coisas ou você simplesmente busca a sensibilidade e vai falar, Senhor, qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida? A experiência de Daniel estar na cova dos leões era muito mais do que simplesmente Daniel chegar e quem sabe, leãozinho, fica aí, eu fico aqui, né? Vai dar tudo certo, no final vai ficar todo mundo bem. Ou até mesmo Daniel, ele falar, puxa Deus, me livra dessa. Todos sabiam que não tinha saída. De fato, só Deus poderia fazer alguma coisa, e fez. Me chama muita atenção a frase de Nabucodonosor, quando ele fala assim, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ele poderia falar assim, clama para esse Deus aí, que de vez em quando você busca Ele. Ou, agora que você precisa, Daniel, busca aí, você vai precisar, cara, está com os leões aí. Mas ele fala continuamente, isso quer dizer que Daniel tinha um retrato muito claro de quem era Deus para ele. E esse retrato ele passava, Deus é tudo, eu me relaciono com esse Deus. Eu clamo com esse Deus, é aquilo que nós olhamos ali para a frase de Spurgeon ali, onde é de manhã, de noite, é meu ar que eu respiro, o meu pensamento, porque essa é a minha vida com Deus. A convicção que Daniel tinha em relação à sua vida espiritual, e a certeza com que aquilo que ele estava buscando em Deus, Deus iria responder, era tão grande que ele não negociava, ele simplesmente entendia que ele poderia ter experiência na presença desse Deus, e clamar a Ele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e vai ser feita, e vai ser feita. Queridos, será que assim como Daniel, você deseja experimentar o poder da oração com ousadia? Sem dúvida, a vida de Daniel é um testemunho de fé e fidelidade a Deus. Quando nós vemos Daniel sendo fiel, não negociando os seus princípios, quando nós vemos Daniel buscando sabedoria em Deus, direção dentro das necessidades que ele tinha, quando nós vemos Daniel realmente tendo uma vida de oração fundamentada, não nas circunstâncias, não nas leis ao redor, mas na presença de Deus, sabendo que ele buscaria e encontraria. Se nós quisermos ser como Daniel, nós devemos começar onde ele começou, a saber, com um propósito firme e inabalável de fazer o que é certo, aconteça o que acontecer. Não importa se enfrentamos inimigos, calúnias, perigos ou mesmo o leão mais faminto. Se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? Essa convicção que eu e você podemos ter. Se Deus está conosco, quem é que pode estar contra nós? A pergunta que fica para nós essa noite, diante do cenário que nós vivemos, diante da geração que nós vivemos, qual é o retrato que nós estamos deixando para que as pessoas, quem sabe daqui 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, possam olhar e contar? Qual é o retrato que a IBB está criando? Quando nós olhamos para projetos como esses, da compra de um terreno e fala, uau, é um retrato de uma igreja que é fiel, uma igreja que aceita os desafios, uma igreja que dá passos de fé, que poderia simplesmente falar, puxa, é muito alto, deixa para a próxima, mas que tem dado passo de fé. Qual é o retrato que o seu pequeno grupo tem deixado, tem marcado, tem criado? Qual é o retrato que os seus discipulados, os seus acompanhamentos, aquilo que você faz, a sua vida com Deus, qual é o retrato da sua vida de oração? E se as pessoas forem olhar daqui 10, 15, 20 anos, daqui a algum tempo, eles vão poder olhar, uau, que extraordinário. Porque, queridos, quando nós olhamos para a vida de Daniel, sem dúvida, mesmo com os desafios, nós podemos ver um retrato de alguém íntegro, de alguém que foi fiel, de alguém que buscou sabedoria na presença de Deus, de alguém que orava independente das circunstâncias ao redor. Assim como Daniel, você deseja caminhar com fidelidade a Deus?
Essa é a sua vontade, de você falar assim: Senhor, eu não negocio por nada, nada, os princípios da sua palavra, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor já fez em minha vida, a transformação que o Senhor já causou na minha vida, através da sua palavra, isso eu não negocio. Eu vou ser fiel, independente das circunstâncias. Eu não sou fiel por conta das circunstâncias, mas eu sou fiel independente das circunstâncias. Será que assim como Daniel, você deseja buscar a sabedoria divina? Existe algo essa noite que você precisa falar: Senhor, cansei. Eu não vou mais procurar em Google, não vou procurar mais em ajuda, livro de autoajuda, eu não vou mais procurar, mas vou buscar na presença do Senhor, sabedoria, porque o Senhor dá, o Senhor entrega. Será que assim como Daniel, você deseja experimentar o poder da oração com ousadia? De você realmente pagar o preço, de criar um retrato onde você vai deixar muito claro quem você é, e o seu relacionamento com Deus, que é inegociável. Que nessa noite, queridos, eu e você, nós possamos sair daqui preparados, para marcar a nossa geração, marcar esse tempo, criando retratos que vão honrar e glorificar a Deus, criando retratos de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, íntegros na presença do Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar neste momento, fechar os seus olhos, e quem sabe nessa noite Deus trouxe alguns desafios ao longo desse tempo de conversa, pensando na sua fidelidade a Deus, no seu compromisso que você assumiu há tempos atrás. Quem sabe nessa noite você precisa consagrar a sua vida a Deus, e conhecendo, quem sabe, a história de Daniel, você fala: uau, que jovem extraordinário. Mas o que Deus fez na vida de Daniel, Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. E quem sabe essa noite você vai começar a criar um novo retrato na sua vida, de alguém que consagrou por completo a vida para Deus, aonde você não vai mais negociar os banquetes da vida, aquilo que mais chama a atenção a não ser a presença do Senhor Jesus. E se nessa noite você entende que precisa consagrar a sua vida, quem sabe você precisa entregar a sua vida, e você vai fazer isso pela primeira vez, e você vai falar assim: Senhor Jesus, eu consagro minha vida ao Senhor. Se nessa noite você deseja entregar a sua vida a Deus, com os olhos fechados, faça uma oração comigo, falando: Senhor Jesus, eu reconheço que dependo do Senhor, reconheço a fidelidade do Senhor sobre a minha vida, que me alcançou, e o seu amor que me transforma. E nessa noite eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço meus pecados e que careço da sua graça, do teu amor. Eu quero ser fiel, eu quero buscar a presença do Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, por isso eu entrego a minha vida a Ti, e faço isso em nome de Jesus, amém. Enquanto todos estão de olhos fechados, você fez essa oração pela primeira vez, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Se você fez isso, levante uma das suas mãos, eu quero só orar pela sua vida, amém. Para aquele jovem lá atrás, Deus abençoe, meu querido, amém. Alguém mais consagrou a sua vida a Deus? Alguém mais entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida, amém. O segundo desafio, para nós fecharmos esse tempo em oração. Se nessa noite Deus, em algum momento, através da história, da biografia, do retrato de Daniel, trouxe para a sua vida um desafio para que você possa olhar para a sua biografia, para que você possa olhar para a sua história, e quem sabe tomar uma nova decisão. Eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos, aí mesmo onde você está, enquanto nós somos ministrados pela canção, você orar a Deus, e falar: Senhor, eu entrego essa área, eu preciso entregar essa área ao Senhor, porque eu preciso de sabedoria para tomar a decisão. Senhor, eu preciso me restabelecer na sua presença, porque eu não tenho sido fiel, eu tenho negociado, eu tenho barganhado, eu tenho, Pai, apreciado mais o banquete do rei, do qualquer outro rei, menos a sua presença. Senhor, eu preciso restabelecer meu tempo contigo em oração.
Se nessa noite, de alguma maneira, Deus falou contigo e você precisa tomar uma decisão na presença de Deus, assim como tem irmãos já que estão de joelhos dobrados, faça isso. Nós vamos ser ministrados por essa canção. Logo após eu vou orar para nós fecharmos esse tempo em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Pai querido, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Obrigado porque retratos como Daniel, Deus, e seus amigos, nós podemos, Pai, olhar para a nossa vida e perceber o que precisa ser ajustado, Pai. O que talvez precisa ser colocado de fato aos pés do Senhor. O nosso desejo, Pai, é que através desse tempo, da geração que nós vivemos, é marcar essa geração, Deus. Através da nossa fidelidade ao Senhor, através da nossa busca, que nós possamos ser retratos de fé, Pai, por onde nós passarmos. Retratos de fé lá nas empresas, aonde nós alcançamos, nas escolas e faculdades. Retratos de fé nas vizinhanças, nos pequenos grupos, aonde nos reunimos ao redores, Pai, da cidade de Curitiba, Pai, que nós possamos ser retratos de fé, Pai, para a nossa geração, Deus. Assim como o Daniel, Deus, que nós possamos marcar uma geração, se posicionando e dizendo que o nosso relacionamento com o Senhor é inegociável, Pai. Nós consagramos, eu coloco cada um que nessa noite, quem sabe está colocando áreas específicas, Deus, que eles possam buscar na presença do Senhor uma direção muito clara para permanecerem fiéis, Pai. Aquele jovem que tomou uma decisão, Pai, que ele possa, assim como Daniel, ter experiências na presença do Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.